A gente teve, nos últimos dias, o início de uma greve de professores por tempo indeterminado na cidade. Eles estão reclamando do projeto de lei que amplia a carga de aulas para os professores sem pagar mais por isso, flexibiliza período de férias, licença, e estende para até 6 anos a duração dos contratos temporários. Eu me lembro, no seu primeiro governo, também teve uma greve, teve protesto, teve uma série de problemas em relação a isso. E eu fico me perguntando, a gestão da Cláudia Costin era reconhecida, a do Ferreirinha também é reconhecida, e, ainda assim, existe sempre uma crise com professores, e a gente não vê isso com outras categorias, né? A gente não viu greve da saúde. O que acontece na educação? Existe alguma dificuldade específica do governo com a educação? O que está... O que está pegando, prefeito? A educação do município é um sucesso. Só tive secretários, como você disse. Aqui está um prefeito que reajusta salário de servidor todo ano, paga em dia, tem acordo de resultado, dá 14º. Né? Só que você tem, no caso da educação, primeiro, onde a gente tem mais servidor, são 45 mil profissionais de educação. Né? Então, é natural que também seja uma categoria que se manifeste mais. Né? Por exemplo, na saúde, eu terceirizei muito os serviços. Da educação, não. Dos 40 mil professores que tem na cidade, né? Vamos botar aqui 45 mil profissionais de educação, 25 mil devem ter sido nomeados por mim. Né? Portanto, é um lugar muito intensivo, mão de obra e tal. Depois você tem um sindicato um tanto quanto politizado, uma turma que perdeu feio, mais uma vez, a eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Assim, basta ver os personagens que invadiram ontem o plenário da Câmara Municipal, partido, filiação, o que é o jogo ali. E aí tem um negócio da desinformação que eu confesso que, às vezes, você não perde mais muito tempo nem debatendo. Você está dizendo assim, flexibilizando férias. É verdade. O servidor público da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele é obrigado a tirar os 30 dias de férias corridos. E nós estamos dando a possibilidade de tirar 10 dias aqui, 10 dias acolá. Desde quando isso é notícia ruim? Até a notícia boa eles estão transformando em notícia ruim. Deixa só para responder os pontos aqui. Aí eles pegam esse negócio das férias e dizem que a gente vai obrigar eles a trabalhar em julho. É uma maluquice. Né? E essa história da carga horária é o seguinte, Malu. Basicamente, você contrata um professor para trabalhar 40 horas. Ele faz um concurso público, você vai trabalhar 40 horas por semana. E aí, a partir ali de 2013, 2014, surgiu a história de 1/3 do planejamento. Ou seja, o professor tem que ter um tempo para preparar a aula, para corrigir prova. Estou de acordo. Era uma novidade ali. Prefeitura do Rio pegou a maior rede de ensino da América Latina, pegou toda a sua rede, e ali eu implementei 1/3 de planejamento. Então, o cara que trabalhava 40 horas passou a trabalhar 26 horas. É isso, universitário? Passou a trabalhar, ele é mais CDF que eu. Passou a trabalhar 26 horas. Aí teve uma decisão do Supremo, ou seja, eu perdi 1/3 dos professores, faz mais concurso. Aí o Supremo Tribunal Federal chega em 2019 e diz que o tempo de aula é de 50 minutos. Na prática, acontece o seguinte, você, que paga imposto aqui no Rio, o Lauro, que paga imposto aqui no Rio, todo mundo que paga imposto aqui no Rio, que paga o salário daquele profissional excepcional de educação, daquele professor, você contrata ele para trabalhar 40 horas e, na prática, ele está trabalhando 22 em sala de aula. A minha preocupação é com as crianças. Então, o que nós estamos corrigindo só é o seguinte, nós vamos pedir para cada professor que ele tenha, das suas 40 horas, 26 horas dando aula para as crianças e as outras, 1/3, então 2/3 dando aula para as crianças e 1/3, como diz a lei, como preconiza a lei. Então, assim, ontem um professor entrou no meu Instagram. Eu vi que era meu eleitor, que já tinha me feito elogio. Pô, eu já voto em você, não sei o quê. Você faz pesquisa, então, né? Você faz pesquisa de quem... Eu falo muito... eu falo muito aleatoriamente com redes sociais. Eu acho que é uma forma de eu estar me comunicando. Eu vejo, muitas vezes, isso pessoalmente. Então, ele disse assim, não, mas aí... Eu falei, mas eu não estou aumentando... Não, mas a gente precisa estar mais descansado para dar aula. Eu falei, também. Né? Eu adoraria prefeitar mais descansado. Eu acho que todo profissional, mas... Sabe, você foi contratado, você é remunerado para trabalhar 40 horas, eu estou partindo da premissa que 1/3 que você tem livre, você está preparando aula e corrigindo prova, e os outros 2/3 eu quero que você fale com as crianças. Sabe o que significa essas
4 tempos de aula a mais de economia no orçamento da educação, que não aumenta nem diminui. Eu dou os 25% da educação. Né? 300 milhões de reais. Sabe quantas crianças a mais eu boto em tempo integral? 180 mil crianças. Sabe? Não é por causa de uma leitura equivocada do Supremo em 2019 e a incapacidade do então prefeito da época de contestar, de arrumar isso, porque tinha que ter arrumado ali atrás. Então, é óbvio, né? O servidor tem o direito de protestar, de falar, mas aqui, desculpa, eu sou eleito, fui eleito agora pela parte menos humilde, eleito pela 4ª vez prefeito da cidade do Rio de Janeiro, numa cidade que tem muito servidor, que tem muito professor. Quem me elege são eles. O que você tem são, óbvio, momentos de... Cara, não estou dizendo que está todo mundo satisfeito. Todo mundo preferia ficar com 22 tempos ao invés de 26 tempos. Né? Isso é óbvio. Chega assim, Malu, vou te dar agora 6 meses de férias por ano, você só faz... Para mim não funciona, eu trabalho nas férias, não sou esse padrão, prefeito. Não, exato. Eu entendi. Enfim, você entendeu o que eu quero dizer. Claro. Né? Todo mundo quer, eu ainda vou aumentar seu salário. Então, assim, o que a gente mandou foi algo absolutamente racional. Ó, vai ter questões, né? Tem lá um negócio da licença-prêmio. Né? Aí isso, de fato, a gente está ali, é uma garantia para o servidor que só acontece no Rio de Janeiro. O Brasil inteiro acabou com isso há anos. E só no Rio de Janeiro tem. Está servindo como instrumento para todo mundo entrar na justiça contra a Prefeitura do Rio. Esse ano, a Prefeitura vai pagar 500 milhões de reais de precatório, e a gente mantém nossos precatórios em dia, ou seja, do imposto que a gente paga, por causa da história da licença-prêmio. Então, são coisas racionais. Eu não sou torturador, não gosto de fazer ninguém sofrer, muito menos o professor, que me deu o resultado de DEB que eu dei. Eu devo a eles. Mas eu tenho certeza que, mais uma vez, a turma que lidera e que faz essas algazarras todas vai continuar perdendo a eleição, porque o que a gente faz é viabilizar pagamento em dia, reajuste anual, 14º, é isso que a gente faz na Prefeitura do Rio.